Obrigada, gente. Me desculpe, eu me perdi no no relógio, fui fazer outra coisa ali, tomar um café e tal, e me perdi aqui no relógio. Quando eu fui olhar já era 37. Meu Deus, mas vamos lá. Então, boa noite a todos, todas. Vamos iniciar, já deixei até mais ou menos aberto aqui. Eu sei que hoje está todo mundo encerrando tarefas, né, então, para a gente também tocar a ficha aqui e cumprir a nossa meta, né, dentro daquilo que a gente se propôs para fechar a nossa unidade, tá. Eh, Quero super agradecer a participação de vocês também durante o processo, né, durante o as aulas. Acho que tem sido bem bacana, tá. Tem sido bem bacana, e isso me deixa bem contente. E vou dizer para vocês, depois eu queria o feedback, sobre a questão, da formulação ali também do ontem eu estava conversando sobre isso com o professor Augusto, então acho que seria bem interessante, sobre a formulação das disciplinas online com esse modelo um pouco mais próximo do EAD, né. Depois vocês vai aparecer isso na CPA também, mas eu acho que é legal, vocês registrarem isso, porque eu confesso que eu gostei, tá. Claro, foi uma solicitação da instituição, a gente ainda e foi mais, digamos assim, a gente ainda tem questões a evoluir, né, ainda foi muito feito num formato mais preliminar, mas eu acho que ficou, bem bacana para a gente poder pensar, né. Eu brinco com os alunos dizendo: "Olha, não tivemos prova de grau A", mas claro, tivemos trabalho, tivemos muitas demandas aí e que demandou também do tempo de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Na aula passada a gente, trouxe algumas questões interessantes para debate, né. Foi bacana que a gente já adiantou algumas questões também, acho que isso colaborou também com os colegas, mas a gente tem algumas coisas que protocolarmente eu tenho que conversar com vocês, né, porque às vezes alguns alunos têm um pouco mais de conhecimento, outros menos em cada uma das áreas, né, e assim é em todo o direito, não só aqui na nossa disciplina. Mas isso faz parte também para a gente poder se organizar, tá. Eu vou só mostrar o Moodle novamente, para dizer onde a gente se situa, onde a gente está, até porque a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois, e aí com isso a gente consegue avançar. Então a gente segue na unidade 3, tá. Hoje é a nossa sexta aula, com a entrega, acho que é importante dizer isso, até ia me esquecer, com a entrega dos trabalhos de vocês hoje, eu já consigo iniciar as avaliações, fazer o fechamento das avaliações do grau A, tá. Eu acredito que eu consiga fechar isso até sexta-feira, início da tarde, tá. E aí eu já lanço direto no portal do aluno. O que que eu vou pedir para vocês? Não considerem exatamente as notas que estão no Moodle, porque a gente vai fazer os ajustes, vou verificar ali as pontuações, e aí eu anoto isso no caderno de chamada, organizo tudo, e aí já consigo assistir os vídeos de vocês e os trabalhos para a gente poder, fazer a avaliação da forma correta, tá? Então, acredito que eu vou ter um tempo amanhã de manhã para isso, então provavelmente eu consiga lançar até sexta-feira, tá. Daí já fica tudo tranquilo e vocês já têm uma ideia também de como foram no grau A, pra ficarem tranquilos, enfim, e se organizar. Então essa é a nossa unidade 3, ela antecede a nossa última unidade, que é a unidade 4, né, onde nós vamos falar especificamente sobre responsabilidade ambiental. E hoje a ideia é que a gente dê sequência falando sobre avaliação de impacto ambiental, falando, sobre a questão a questão do licenciamento ambiental e das respectivas competências, tá. Vou abrir aqui, só para mostrar, e a gente vai dar uma olhadinha nessa questãozinha do ENAD que está aqui com vocês, e temos um videozinho também que depois a gente vai colocar lá, tá. Então, deixei todos os materiais de apoio aberto. As nossas leituras pós a aula de hoje já estão abertas também, onde tem algumas discussões importantes, conforme eu tinha comentado com vocês, e que a gente vai falando agora ao longo do tempo por aqui, tá bem? Vou direto ao assunto
literalmente, vou compartilhar com vocês a tela do nosso PPT, que é o mesmo das aulas 4 e 5 que estavam ali. Só vou me situar aqui onde a gente tinha parado. Tá, entendi. A gente tinha parado nos aspectos, a gente estava usando o outro PPT, tá, só para eu me recordar aqui. E a gente tinha que finalizar a questão do Cisnama, né? Foi isso que a gente estava encerrando. Uns minutinhos a gente encerra. Só vou abrir ele aqui, o PPT anterior, e deixo este também aberto. E aí? Por aqui, tem um minuto. Só para a gente finalizar ele da maneira correta, tá? Aqui, tá? Aí a gente finaliza a parte do Cisnama, só para a gente retomar, e aí depois já vamos para o outro PPT, tá? A gente comentou sobre a questão da tutela preventiva, mostramos aqui o modelo, né? E aí até fizemos uma crítica em cima do próprio modelo. Mostramos a questão das competências, conversamos também na aula passada. Bom, acho que tranquilo. Então vamos para o outro já, e de imediato aqui, que eu acho que fica bem. Então vamos lá. Gente, nessa questão da tutela preventiva, e agora a gente vai adentrar numa questão um pouco mais detida, né, em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de avaliação de impacto ambiental e na questão do estudo de impacto ambiental e do próprio relatório, que é o RIMA. Eu até agradeço os colegas que sinalizaram, eu realmente acabei postando e troquei a assertiva, acho que era a questão 5, né? Já nem sei mais, mas eu sei que os colegas sinalizaram, prof, tá errado. Eu até agradeço, porque daí eu consegui corrigir ali, porque na hora da corrida de postar aí tinha uma questãozinha semelhante aí ao que a gente vai falar hoje, tá? Então, deu tudo certo. Depois fiquem tranquilos, qualquer problema também me sinalizem de novo que a gente ajusta. Então vamos lá. Quando a gente fala em estudo de impacto ambiental, a gente vai utilizar algumas legislações que são importantes. E eu comentava com vocês que uma delas é a Política Nacional do Meio Ambiente, lá prevista nos seus artigos 9 e 10, e também a resolução do CONAMA 001 de 86. Né? Então, esses são os documentos base, né? Afora a própria Constituição e o decreto regulamentador dessa matéria. A avaliação de impacto ambiental, então, ela nada mais é do que os estudos que vão ser feitos sobre toda a questão, tudo aquilo que envolve um determinado empreendimento. Então, a ideia de localização, de instalação, de ampliação, de operação, né, de uma atividade. Então, o que é isso, né, gente? Eles olham exatamente por uma ideia de se entender exatamente como isso vai acontecer. E por isso que existe uma subdivisão do licenciamento, né, que eu comentava na aula passada de maneira breve, mas para a gente já acender luzes sobre isso. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles criam um modelo de projeto, um modelo de estudo de impacto ambiental, para que a gente tenha documentos mínimos que possam entender efetivamente como essa atividade vai operar. E esses documentos, então, eles vão ser o plano e projeto de controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, o diagnóstico ambiental, o plano de manejo, né, como vão ser manejadas, por exemplo, a vegetação, a fauna, a flora, né, e todo o contexto do bioma que está envolvido ali.
o plano de recuperação de áreas degradadas, se for o caso, né? E a análise preliminar de risco. Então, é uma avaliação que ela tenta aparar todas essas arestas, né? Todas essas questões, para que a gente possa efetivamente avançar, né? Nesse ponto de vista. E essa avaliação, então, que nada mais é, né, como a gente disse, que esse estudo, do ponto de vista mais amplo, mais amplificado, né, ela também se consubstancia na estruturação do próprio estudo de impacto ambiental. Então, o EIA, como nós chamamos, na verdade, ele vai se caracterizar efetivamente na estruturação desse estudo, né? Na estruturação desse estudo de impacto ambiental, como um mecanismo de prevenção, e por isso, de novo, por isso que a gente falava em tutela preventiva. Então, uma ideia de se planejar as atividades que possam vir a causar impacto. Lembrando, gente, né, de novo, eu já falei isso, ele só é obrigatório nas situações em que se tenha a potencialidade de haver um significativo impacto ambiental. Tá? Então, a análise disso e a exigência constitucional, ela sempre vai vir nesse sentido. Então, por isso, tutela preventiva. O que ele vai fazer, né? E quando esse empreendimento vai precisar de estudo de impacto ambiental? Isso foi uma das questões que a gente trouxe até em aulas anteriores, foram perguntas bem importantes, mas esse olhar, né, para quando nós vamos ter isso, vai estar justamente ligado ao estabelecimento dessas resoluções. No âmbito federal, gente, a gente tem um decreto específico que acompanha a Lei Complementar 140, eu até disponibilizei ele para vocês também, deixa eu ver para compartilhá-lo aqui, que é o decreto 8437 de 2015. Ele é um decreto mais atualizado, ele é um decreto que tem, ele está disponível para vocês também ali no Moodle. Eu não vou me ater a todos eles, mas eu preciso noticiar, tá? Então, qual era a regra? O que a gente tinha até 2015? Para todo o estado, para todo o país, estou com o estado na cabeça, estava dando aula de outra coisa, outro dia. Para todo o país, ou seja, para todos os entes federativos, antes a gente se utilizava das resoluções do CONAMA, né? Resolução 016237 e as outras complementares que foram se sucedendo a isso. E aí, com o estabelecimento desse decreto, após a própria legislação e com a ideia de regulamentar efetivamente a Lei Complementar 140, hoje, para fins da competência da União, ou seja, das atividades e empreendimentos que são licenciados pela União, nós vamos ter a utilização desse decreto 8437 de 2015. Mas esse decreto, gente, está lá para vocês, repito, né, no Moodle, para que vocês tenham acesso, possam consultar, possam dar uma olhada. Mas o que é importante sinalizar? Para a União, passa-se a ter, então, um decreto regulamentar específico, né, que vai falar lá, por exemplo, da implantação de rodovias que envolvam a classificação estabelecida pelo DENIT, que é o órgão nacional responsável pelos transportes, a pavimentação de rodovias que tenham e que sejam da competência da União, né, enfim, manutenção de rodovias, que era uma das discussões que eu comentei com vocês na questão do licenciamento, a implantação de ferrovias, porque toda a questão ferroviária ela tem influência direta, né? Ela tem competência direta da União. A questão da instituição de portos, de hidrovias, etc., as dragagens, enfim, estou aqui citando várias tipologias que a gente poderia pensar. Tudo isso entra, né, dentro do universo da competência da União. Mas cada estado, e vocês vão lembrar disso quando falamos em competências administrativas, cada estado e cada município vão estabelecer as suas competências e a sua organização de acordo com o seu universo. Se isso não acontecer, vale as resoluções do CONAMA, porque elas são mais gerais. A resolução 001 de 86 e a 237 de 97
que também estão disponíveis para vocês ali, a gente vai mostrá-las durante a aula e conversar sobre alguns pontos. Essas resoluções é que vão dar a base, por exemplo, para hoje se pensar os licenciamentos dos estados, tá? Então, é bem importante para que a gente tenha esse balizador. E o que eles vão considerar, então, de plano, né, como impacto ambiental, né? O que eles vão considerar diretamente quando eles vão conceituar isso dentro da resolução? Eles vão dizer que impacto ambiental é toda e qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente. Então, eles vão dizer o seguinte, olha, se de alguma forma houver alguma alteração dessas propriedades, a gente está diante de um impacto ambiental que tem que ser analisado. E isso vai acontecer, e essa análise ela vai ser importante quando ele afetar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a própria biota, né? As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente ou ainda a qualidade dos recursos ambientais. Então, é essa formulação que vai se pensar, que é mais genérica, eu sei, né? Mas que vai se pensar quando vai se estruturar, então, as resoluções do CONAMA. O que eles fazem? Tá? Eles vão relacionar, então, no artigo 2º da Resolução 001, que é uma resolução, e vocês vão me dizer, mas, professor, isso é antigo pra caramba, né? A gente está falando de uma legislação super antiga, etc. Sim, tá? A resolução, ela é bastante antiga, ela tem, digamos assim, ela precisa de atualização, me fugiu a palavra, né? Mas é ela que hoje ainda vai definir, né, essas questões. E aí, o que ela faz no seu artigo 2º? Seu artigo 2º, ela traz uma segunda possibilidade, né, que justamente o elenco de algumas atividades que são importantes. E aí vocês vão ver que algumas delas coincidem com aquilo que já vem no decreto de regulamentador da própria União, né? Porque antes ela valia para todos eles. Então, por exemplo, a questão das estradas de rodagem, com 2 faixas ou mais faixas de rolamento, as ferrovias, os portos e terminais de minérios, aeroportos, linhas de transmissão de hidrelétricas, né? Extração de minério, aterros sanitários, alô, falamos na aula passada, né, sobre a questão dos aterros sanitários, da política de resíduos sólidos, a legislação também é bem posterior a essa resolução, mas já se atentava por essa necessidade. Alguns projetos urbanísticos, né, que tenham uma metragem um pouco maior, né, a questão da extração de carvão vegetal. Então, uma série de questões que vão, né, não vou elencar todas aqui, mas que vão aparecer dentro desse universo. E aí, com isso, eles trazem um rol que a gente chama de exemplificativo, tá? Não é um rol taxativo, não é um rol fechado, é um rol que vai ser analisado e que vai ser pensado em cima através do próprio órgão licenciador. Então, é o órgão licenciador que vai dar esse caminho e que vai dizer como isso vai acontecer. E essa, gente, talvez não, é a grande questão, né, dos estudos de impacto ambiental e que a gente comentou também na aula passada, né, fazendo um link com a importante aula que a gente teve na aula passada, né, com o importante debate que a gente teve na aula passada. A ideia do estudo de impacto ambiental, ou seja, da decisão e da análise que for feita, ou das conclusões que forem tiradas com o estudo de impacto ambiental, elas não têm caráter vinculatório. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é porque o estudo de impacto ambiental aponta que não há potencialidade de impacto ambiental, ou que é possível se liberar o empreendimento, se licenciar o empreendimento, que o poder público tem que acatar, né, exatamente a instrução do estudo. Por quê? Porque, gente, o estudo de impacto ambiental ele é custeado pelo
requerente, ele é custeado o dono da atividade, o empreendedor, tá? E não só por isso, né, gente? Porque nem sempre, né, a análise pura e simples de um órgão técnico apenas vai ser suficiente para que a gente tenha essa abordagem total, tá? Então, vejam, não há caráter vinculatório, quem vai decidir efetivamente é o poder público. E mais, né, gente? Vai decidir o poder público, por quê? Porque é dele depois que haverá a cobrança. Então, a cobrança depois, em relação ao licenciamento ou em relação ao acontecimento de algum impacto ambiental, vai ser em cima, efetivamente, daquele que é o órgão responsável. Então, só para a gente dimensionar, né, e para a gente se acostumar também com a própria terminologia, o estudo de impacto ambiental, ele apresenta os aspectos positivos e negativos da viabilidade desse empreendimento, né? Ele vai trazer uma conclusão que vai dizer, olha, o empreendimento é viável ou não nessas condições, e aí ele pode trazer condicionantes, como eu comentei, e ele vai trazer também a formalização dele, a materialização do estudo de impacto ambiental através do RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Né? Por quê? E por que que a gente fala em tornar compreensível para o público? Porque vocês vão lembrar que uma das questões que eu trouxe quando falei em principiologia foi justamente o princípio da informação. Então, o que que é isso, gente? O público, a sociedade em geral, ela tem direito de conhecer e de entender, tá, o funcionamento e as razões da aprovação de a implantação, né, a instalação ou mesmo a operação de um empreendimento em razão, né, do direito que se tem à proteção do meio ambiente saudável. Então, isso tem que ser informado, isso tem que ser passível de se compreender, tá? Então, isso também é uma forma, como a gente dizia na aula passada, sobre a ideia até mesmo da utilização de audiências públicas dentro da previsão, né, de audiências públicas dentro do licenciamento ambiental, né, mas é uma forma de democracia participativa, né? Então, isso é bastante importante. Pois bem, que a gente tem lá. Olha lá. Qual é a regra, né, gente? O que aparece para nós lá? E aqui também parte muito de uma ideia de entendimento, né? Então vamos lá. A regra é que a gente não tenha, né, uma vinculação da licença da orientação do poder público com a decisão, tá? Desculpa, com a orientação, as conclusões, meu Deus, hoje eu estou enrolada, sou cansada. Vamos lá, vamos de novo, respira. A regra é que a gente não tenha uma vinculação da decisão do poder público com a orientação que foi dada no estudo de impacto ambiental, tá? Mas existem entendimentos, e é importante que a gente entenda, né, que uma vez favorável o estudo de impacto ambiental, a tendência é que essa licença ambiental, que é um ato administrativo, tenha que ser um ato vinculado, ou seja, ela tenha que ser deferida em razão é, em razão da orientação que ali foi posta. Se ela não for, né? Se ela não for e se não existirem efetivamente danos ou impactos a serem pensados, esse é um caminho de vinculação, né? Eu queria ter um quadro aqui para mostrar. Vamos lá, vamos usar as mãos, né? O que é o ato vinculado, só para a gente lembrar, né? O ato vinculado é quando eu tenho um determinado objeto, né, um determinado resultado, uma análise de mérito administrativo, ou seja, eu tenho um determinado, uma determinada decisão a ser tomada, e na vinculação, eu tenho uma vinculação em absoluto com a lei, ou seja, é como se eu tivesse uma reta, eu tenho um caminho só a seguir, tá? Então,
essa determinação do direito administrativo, ela está muito vinculada à inexistência de danos a serem pensados, ou seja, o estudo de impacto ambiental ele é favorável no sentido de que não há impacto que possa potencialmente trazer danos ao meio ambiente, ponto. Aí sim ela seria vinculada. Se ele for desfavorável, isso quer dizer, se ele apresentar algum tipo de análise de danos efetivos, né? Ele vai passar a ser discricionário, ou seja, como se a gente bifurcasse os caminhos, né? A gente desse uma margem de escolha para a administração pública para optar, né? Pela conveniência e oportunidade no deferimento ou não da licença ambiental. E isso, gente, e aqui é importante dizer que a doutrina vem trabalhando muito sobre isso, e ela diz o seguinte: olha, essa análise de conveniência e oportunidade da administração pública, ela tem que estar eminentemente vinculada à defesa do desenvolvimento sustentável, ou seja, ela não pode perder de vista os princípios do direito ambiental, tá? Então, isso é bastante importante. Então, a regra, não há dano, né? Não há identificação de dano no EIA, bom, daí sim é quase que, aspas, obrigatório a se deferir a licença ambiental. A indicação de danos em alguma medida, seja total ou em parte, há a análise de conveniência e oportunidade por parte do poder público, tá bem? Por que tudo isso, né? Por que essa conversa toda? Porque a própria Constituição Federal estabelece que nós vamos ter responsabilidade também do poder público nesse deferimento. Então, lembra que eu disse para vocês, olha, a orientação é do poder público, por quê? Porque é ele que, ao fim e ao cabo, se responsabiliza. Então, não é só a empresa, né, que vai se responsabilizar por eventuais impactos ou eventuais danos que vierem a ser causados ao meio ambiente. O que vai acontecer com isso? Né? E por que a gente tem que olhar para esse cenário do ponto de vista da responsabilidade? Tá? A regra, gente, se não houve exigência de estudo de impacto ambiental e o poder público está convencido, né, pelo chamado RAIAS, que é o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental, né, mais uma siglinha para a gente decorar, mas enfim, mais para vocês terem conhecimento, e a licença for concedida e houve um impacto lá na frente, o poder público passa a ser responsável solidário. Isso quer dizer, ele passa a ser responsável civilmente, tal qual a empresa, né? Ou tal qual o empreendedor, ou tal qual o requerente da licença. Se houve estudo de impacto ambiental e esse foi favorável e ainda assim ocorreu o dano, inexiste responsabilidade, porque a licença foi um ato vinculado, tá? Só que há controvérsia sobre isso. Por quê? Porque a análise é sempre do poder público, a decisão é sempre do poder público. Essa é a regra do que tem sido trazido na jurisprudência. Se houve estudo de impacto ambiental, ele foi desfavorável, ou seja, ele apontou a possibilidade de existência de dano, dúvida, princípio da precaução, e a licença foi concedida, ainda assim, responsabilidade do poder público, né? E se houve estudo de impacto ambiental e este foi desfavorável, não tendo sido concedida a licença, bom, então não se operou, né? Portanto, não há responsabilidade, salvo se o Estado se restou inerte e efetivamente o dano aconteceu. O que a gente quer dizer com isso, gente? Isso é muito comum, a gente ter que pensar nisso, não é só comum, mas como inteligente, né? Acho que essa é a expressão. Mas todo o agente público ele tem que entender que ele é parte de uma engrenagem, não é, eu decido como eu quero, vou deferir como eu quero e está pronto. Não. Ele representa aquele órgão público que está ali licenciando e, portanto, ele responde também nessa mesma medida. Não o agente diretamente, porque essa responsabilidade, então, ela é subsidiária, mas o próprio órgão público.
Então, no momento em que eu tomo uma decisão, órgão, entidade, né? Enfim, órgãos aqui, porque estamos falando da estrutura do Cisnam. Mas então ele passa a responder solidariamente se efetivamente ele licenciou, né? Se ele efetivamente concedeu essa autorização sem ter o respaldo correto da documentação correta ou de acordo com a orientação, tá? Então, isso tem que ficar claro também para nós dentro desse movimento. E olha lá, né? E perguntas que vieram aí nas nossas conversas. Quem realiza esse estudo de impacto ambiental? Né? E quem nos diz isso? Então, a resolução 237 do CONAMA, ela vai nos dizer que quem vai realizar é justamente uma equipe multidisciplinar. Né? Então, por isso que eu dizia que são órgãos técnicos. São técnicos que vão realizar isso, né? Que vão realizar esse procedimento para que a gente possa... feliz em ver o quórum, que a gente está com bastante quórum, não, que ótimo. Tá? São técnicos que vão realizar efetivamente esse estudo. É uma chamada equipe multidisciplinar. Eu não teria como dizer para vocês assim, a gente tem uma equipe única, ou são sempre os mesmos. Isso vai depender do tipo de licenciamento e do tipo de estudo que é necessário. Qual o detalhe? Quem é que paga? Quem é que custeia isso? Né? Eu já comentava isso com vocês. Um empreendedor. O empreendedor, que é o interessado, é aquele que está querendo o licenciamento, é ele que vai, então, custear, né, a elaboração, então, do estudo de impacto ambiental, tá? Então, isso vem previsto aí também na resolução 237 e também na resolução 01 de, de, ai, de 86, tá? Então, ele que vai fazer isso e que vai fornecer, então, o custeio de todas as despesas, seja coleta, seja todo o trabalho que for necessário para isso, tá? Não são estudos baratos, diga-se de passagem. O que é importante também? Que os responsáveis pelo estudo de impacto ambiental, conforme a resolução 237, eles também ficam sujeitos, então, tanto o empreendedor quanto os profissionais que atuam nesse estudo, também ficam sujeitos a responder. O que a gente fala quando a gente tem essa questão subjetivo e objetivo? O que vocês entendem? Lembra quando a gente... Deixa eu desligar aqui o áudio só do colega, que eu acho que está assistindo outra aula. Obrigada. Porque daí nós vamos ter, então... eu fiquei ouvindo, parecia Tiessa. Me corrija se eu estou errado aí, Gerson. Subjetivo e objetivo. Estou brincando, mas só para não perder o momento. Então, esses profissionais, eles também vão estar sujeitos a sanções, seja administrativas, cíveis e penais, né? Então, eles também vão estar sujeitos às 3 esferas de responsabilidade, cuja uma delas nós vamos ver no nosso último bloco lá, especialmente relacionada às responsabilidades civis. E aí, como é que ele se desenvolve, né? Como é que o estudo de impacto ambiental vai se desenvolver? O que vai ser pensado? Quais são as técnicas mínimas, atividades técnicas mínimas que a gente vai ter por aí para que a gente consiga compreender, né? Como é que ele vai acontecer. Então, o primeiro grande ponto é a apresentação de um diagnóstico da área de influência, ou seja, a área de influência ela vai ser delimitada pelo estudo de impacto ambiental, onde eu vou observar todas as potencialidades, ou todo o universo do ponto de vista de localização, para eu entender, né, se efetivamente qual meio, né, ele vai efetivamente alcançar. E aí ele vai considerar tanto o meio físico, quanto o meio biológico, quanto o meio socioeconômico. E aí a gente faz a correlação de novo, volta lá nos princípios e lembra, né? Sustentabilidade não tem a ver somente com a questão, né? E meio ambiente não tem a ver somente com a questão dos recursos naturais ou com a questão do meio biológico, mas sim
também com as questões socioeconômicas e também com o próprio meio físico, né? Então, o subsolo, as águas, o ar, o clima, né? O meio biológico do ponto de vista da fauna e da flora, o meio socioeconômico do ponto de vista do uso da ocupação de solo, que a gente comentou também em relação à questão urbanística na aula passada, etc. Segundo grande ponto é a descrição do projeto, ou seja, o que o projeto está pensando, né? Como é que ele vai ser organizado, como é que ele vai ser planejado, etc. E todas as alternativas que sejam possíveis, né? Para minimizar ou para tentar inexistir o impacto ambiental, tá? Então, essa é a grande questão. Normalmente, minimizar, né? Porque a gente sabe que dificilmente vai se ter aí algo zero impacto. Terceiro, as etapas, o dimensionamento das etapas de planejamento, construção e operação, né? Então, tudo como vai ser pensado, até porque o licenciamento também vai ter essa mesma ordem, né? Vai ser pensado nessa mesma ordem. Então, etapas de planejamento, construção e operação. A delimitação e diagnóstico da área de influência, ou seja, delimitar efetivamente a área geográfica que vai ser atingida direta ou indiretamente, identificando também a bacia hidrográfica na qual se localiza, e isso é uma exigência, inclusive, da Lei de Recursos Hídricos, né, que a gente comentou. Isso acho que estava até no questionáriozinho que eu trouxe para vocês. Acho que sim, isso também foi questão da prova de ordem, né? Justamente sinalizando a questão da bacia hidrográfica na qual se localiza ali a determinada área de influência que vai ser analisada. A identificação, medição e valorização dos impactos, né? Ou seja, é uma análise de risco, ou seja, eles vão olhar quais impactos são mais relevantes, quais impactos são menos relevantes, quais impactos geram efeitos positivos ou geram efeitos negativos, em que prazo, né? Se eles são temporários, se eles são permanentes, se eles são reversíveis, né? Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser dimensionado dentro dessa ideia. Ainda as chamadas medidas mitigadoras, ou seja, como a gente faz para que a gente minimize o impacto negativo que vai ser provocado se ele for inevitável, tá? Essas medidas mitigadoras são fundamentais do ponto de vista preventivo, ou seja, elas têm que aparecer na fase de planejamento da atividade. Então, eu já tenho que prever o que é possível ou quais as interferências possíveis, né, dentro dessa proposição. A ideia de se ter um programa de monitoramento dos impactos. Então, como eu disse para vocês, não é simplesmente pensar na etapa de planejamento e depois deixar o barco correr, né? Como a gente diz, a gente precisa entender o monitoramento desses impactos, as conclusões e a preparação do próprio relatório. Então, esse é né, esse é o formato, são as etapas que vai se ter para o estudo de impacto ambiental, o que já nos sinaliza um pouco daquilo que a gente conversava também na aula passada, quando a gente falava da questão do tempo que isso leva, né? E do quanto a gente precisa também se reorganizar. Esse estudo de impacto ambiental também, ele vai trabalhar com alguns documentos que, quando necessários, eles também vão aparecer. Um deles é o plano de controle ambiental, né? Que ele vai se destinar a pensar nas atividades que são capazes de gerar impacto ambiental, né? Então, prevendo uma ideia de controle. O programa de recuperação de áreas degradadas, né? Pensando nas áreas que possam vir a ser atingidas por algum tipo de degradação, seja de vegetal, seja de mineração, etc., né? Com a plena recuperação. Um relatório de ausência de impacto ambiental, se for o caso, né? Então, lembram que eu disse para vocês que, se for o caso de se presumir e se efetivamente emitir o relatório de ausência de impacto ambiental, normalmente vai se ter a licença de maneira vinculada, né? Mas não necessariamente isso vai fazer com que o. Isso é chuva? Não. Isso vai fazer com que o Estado, né, o poder público, deixe de ser responsabilizado, tá?
E ainda... Profi, Oi, diga. desculpa atrapalhar. Não Só atrapalhe. uma pergunta. Quem é que fiscaliza quem faz esses estudos de impacto ambiental? Quem fiscaliza a elaboração do estudo? Eu tenho uma empresa, eu preciso fazer o estudo de impacto ambiental. Sou eu quem contrato uma pessoa jurídica para fazer isso, um engenheiro ambiental, alguém da área, ou é dentro do poder público que vem essa pessoa qualificada para fazê-lo? Você que contrata essa empresa para fazer o estudo. E aí ela Tá. tem que ser aprovada via poder público. Aliás, excelente pergunta, Emeline. Emeline, né? É assim que diz? Emeline. Uhum. Emeline. Sabe por quê? Porque a gente já teve vários problemas, não vou citar nomes, né? Mas a gente já teve algumas investigações em tempos atrás, justamente por isso. O Estado, ele até pode, aspas, indicar profissionais que trabalhem com essa área, mas como isso é custeado pelo empreendedor, é ele que tem que trazer os profissionais habilitados para fazer isso, tá? Então, não é o Estado que vai dizer, olha, você deve fazer por aqui, ou essa empresa é melhor. Por quê? Porque o que isso pode implicar, né? Isso pode implicar até mesmo improbidade administrativa, né? Ou mesmo uma advocacia administrativa e um crime contra a administração pública, enfim. Então, é importante isso, né? Por quê? Porque são estudos extremamente caros, né? São estudos que têm um volume bastante grande, mas a ideia é essa. Qual é o requisito, tá? E isso é bastante importante. O requisito é que esses profissionais, que essa equipe multidisciplinar, ela seja efetivamente capacitada. Então, tem que ser profissionais credenciados, tem que ser profissionais que, né, não é qualquer um, eu arrumo qualquer empresa que faça ou arrumo qualquer profissional. Não, tem que ser o profissional adequado para isso. E aí a ideia de fiscalização, ela vai muito no sentido de efetivamente fazer o poder público fazer a análise sobre a documentação que é apresentada, sobre a qualificação desses profissionais, que eles têm que ser profissionais qualificados, e mais sobre a qualificação do próprio trabalho, do próprio estudo de impacto ambiental, tá? Essa fiscalização, então, ela é parte das funções dos agentes de quem compõe o CISNAMA, do ponto de vista da execução. No nosso caso aqui, Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, na estrutura federal, IBAMA ou ICMBio, como nós vimos, né? E quem tem a função executória, tá? Mas excelente pergunta, porque essa foi uma das questões bem sensíveis, digamos assim, em diversas operações aí, por aí afora, se vocês procurarem, não vou citar também dados por uma questão de sigilo, né? Mas é bem, bem importante, tá? Bem importante esse questionamento, tá bom? Outra coisa, prof, só aproveitando o Diga, ensejo, tá? Antes que eu perca a claro, pergunta na cabeça. Que nem você claro. falou, é feito o estudo de impacto ambiental, é apresentado que se tem um risco de impacto ambiental. Tem que ser feita a prevenção, né? As Para que medidas não. mitigadoras. Uhum. Isso, para que não ocorra. Aí me vem à cabeça na tragédia de Brumadinho. É uma empresa, no caso era a Vale, e era evidente o risco ambiental. Quem é que é responsabilizado além da empresa privada? A empresa que deliberou esse laudo ambiental que estava tudo ok, ou o Estado por ter sido omisso em, sei lá, uma fiscalização mais rígida ou alguma coisa nesse sentido Excelente, assim? excelente. Responsabilidade solidária, tá? É exatamente isso que a gente estava comentando ali há pouco, quando a gente falava da responsabilização solidária. Qual a grande questão, né? E se a gente for ver a questão da Vale, ela até hoje não teve uma solução, digamos assim, né? Do ponto de vista de responsabilização. Aliás, é uma das questões que a gente vai fazer quando falar em responsabilidade civil, tá? Um pouquinho talvez na aula que vem vocês já recebam o caso.
tá? Então, o que que a gente teve ali? A gente teve responsabilidade de ambos, né? Responsabilidade solidária. O poder público, ele não vai se eximir sobre essa questão. Eu me lembro, quando vi na TV até a função toda, eu disse, meu Deus, né? Não tem o que fazer. Hoje ainda a gente não tem uma definição específica do ponto de vista da criminalização e até mesmo da própria responsabilização, tá? De maneira geral sobre essa questão, mas sim, é responsabilidade solidária e o acionamento tem que ser para todos, tá? O acionamento tem que ser tanto para a empresa, para a companhia, quanto para os profissionais que realizaram estudo de impacto ambiental, quanto para o próprio poder público. Não por omissão aí, né? Mas por efetivar realmente, por uma ação, né? Por efetivar efetivamente o licenciamento sem prever os riscos. E isso é um problema gigantesco, né? No Brasil, a gente está falando do ponto de vista, e por isso a tua pergunta é ótima, porque a gente fala muito do ponto de vista de como deve ser, né? De como, e o direito é assim, vocês sabem disso, né? A gente fala muito do ponto de vista de como deve ser, mas nem sempre a gente tem, digamos assim, o retorno efetivo, né? Para as famílias, para aqueles que ficaram, né? O retorno efetivo do ponto de vista de compensação, aspas, né? Indenização, ressarcimento. Para ter uma ideia, o TAC que foi assinado com o Ministério Público em relação à questão dessas pessoas que faleceram, dos funcionários que faleceram durante a tragédia, né? E aí aqui com o Ministério Público do Trabalho foi em torno de 700 mil para cada cônjuge, né? Então, se a gente for pensar, 700 mil não paga uma vida, não paga, né? É nessa perspectiva. Mas sim, a responsabilização ela é solidária e ela tem que ser devidamente acionada. Qual a grande questão, né? Normalmente se aciona diretamente a empresa, né? E por vezes a questão aí da avaliação da improbidade administrativa e da responsabilização do Estado também segue em paralelo, né? Então, segue em paralelo para isso. Mas é um excelente exemplo. É exatamente isso. Tá? Muito bom. Bem, vamos lá. O que a gente tem ainda, né? A gente tem a possibilidade de audiência pública, que nós falamos até que tem previsão constitucional, né? Falamos disso há pouco tempo. E essa, quando falamos no artigo 225, e essa previsão constitucional, ela autoriza, então, né, essa organização, né? Essa organização, tá? Deixa eu só... Ok. Essa audiência pública ela não é obrigatória, tá? Isso é bastante importante. Ela vai ser, quando ela acontecer, ela vai ser efetivamente divulgada de maneira ampla, né? Ou seja, tem que se dar publicidade, não basta se fazer audiência pública por fazer, né? É preciso que as pessoas tenham condições de compreender, de entender e de acessar, né, esses locais. Quem pode pedir essa audiência pública, e isso é bem importante, gente, ainda mais quando a gente fala, e eu deixei um artigo para vocês ali também sobre a questão dos povos indígenas, quem deve requerer a audiência pública ou a própria entidade civil, né, uma entidade da sociedade civil, os próprios cidadãos, o próprio Ministério Público, tá? Pode também vir a requerer. Isso quer dizer, a audiência pública ela não precisa ser algo somente de iniciativa do próprio poder público, né? Então, da própria estrutura do CISNAMA, né? Que seja o órgão que está executando ali o licenciamento, mas ela pode advir desses outros órgãos no sentido de dar efetivamente
amplo acesso às questões ambientais, tá? Então, isso é bastante importante. E aí, a gente entra efetivamente no licenciamento ambiental, tá? A gente começa a falar e entrar efetivamente aí na estrutura do licenciamento ambiental. Então, de novo, as nossas normas, aqui a nossa legislação mínima, tá? Para a gente entender um pouquinho como ele vai funcionar. E vamos entender um pouco também o que é o nosso licenciamento. O licenciamento ambiental, então, ele é um ato administrativo, ele é um procedimento administrativo, tá? E que culmina no ato administrativo da licença. Isso é extremamente importante, gente. Por quê? Porque a gente tem que entender onde é que a gente está situado, né? E a gente está situado em uma demanda, em um conteúdo, né, de direito ambiental que é interdisciplinar. Então, eu já tinha comentado isso com vocês e aqui ainda mais importante se pensar. Então, de maneira legal, ele é um procedimento administrativo competente para licenciar a localização, instalação, ampliação de obras e empreendimentos que vão se utilizar de recursos naturais ou que possam vir a produzir impacto ambiental, tá? Então, ele vai ser uma série de etapas, um procedimento administrativo que vai culminar, então, na concessão ou não dessa licença, através que nada mais é do que um ato administrativo, tá? Então, tá lá a licença ambiental, que é o que a gente vai ter como resultado desse procedimento, tá? É uma espécie de ato administrativo, tá? Por que ato administrativo? Porque ela é, sim, unilateral, ou seja, a administração pública que vai definir, lembra que eu disse, vai tomar a decisão do licenciamento ou não, e ela é exercida por alguém que seja competente, tá? Cuidem isso, porque daí vocês vão lembrar que nós falamos da Lei Complementar 140 e lembramos também que falamos das competências específicas para cada movimento. Uma frase, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas só porque eu me lembrei agora da pergunta da Emeline, que ela trouxe, ela disse, olha, mas quem é que faz isso? Quem é que fiscaliza? Isso é importante, tá, gente? Todo aquele que tem atribuição para fiscalizar, ou seja, para verificar se existem empreendimentos, se existe impacto ambiental naquela determinada área, naquele determinado local, etc., é ao mesmo que será competente para licenciar. Então, por isso a gente usa uma frasezinha a partir da Lei Complementar 140, que é: quem fiscaliza é quem licencia. Tá? Então, em seguida a gente vai ver isso, mas não esqueçam já esse mantra, porque ele vai ser importante para vocês entenderem as questões de competências também, tá? Esse ato administrativo, então, vai ao final, né, definir aí como a gente vai fazer. Aqui, só lembrando, que é o que eu acabei de dizer, tá, que o ato administrativo ele é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, tá, e que ele vai vir, então, ter efeitos de alterar, não vou ler todos os verbos, mas em suma ele vai alterar algo no mundo jurídico, né? Então, por isso ele é bastante importante. Esses atos administrativos, então, eles presumem-se válidos, né, do ponto de vista do preenchimento dos requisitos. Então, foi feito pela autoridade competente, atingiu a sua finalidade, foi feito da forma correta ou da forma prevista em lei. O motivo, que nada mais é do que a razão do ato, né, a existência de previsão legal e a apresentação de toda a documentação necessária, vai culminar no seu objeto, que nada mais é do que o resultado do ato, né? O final, que é, então, o licenciamento ou não, tá? Então, é dentro desse movimento que a gente vai entender o licenciamento ambiental. A natureza jurídica, tá? Só para a gente lembrar, né? A licença ambiental, ela é um instrumento de caráter não jurisdicional, ou seja, até aqui, gente, a gente não judicializou nada, não tem caráter, não tem envolvimento direto do Poder Judiciário, tá? Até aqui nós estamos falando em tutela preventiva, estamos antes
tá, de iniciar qualquer tipo de demanda judicial. Então, só para a gente não confundir. Sim, o estudo de impacto ambiental, a estruturação do procedimento administrativo de licenciamento, por exemplo, em Brumadinho, ele está lá dentro da ação civil pública que se refere, né, ele foi exportado como prova para dentro da ação civil pública que se refere à questão das indenizações e também à questão da responsabilidade administrativa e penal, né, criminal, relacionada às questões trazidas em Brumadinho, mas não, não há até aqui, né, não há uma judicialização, tá bem? Só para a gente lembrar, tá? A licença ambiental, como a gente já falou, em regra, ela é um ato discricionário, ou seja, em regra, ela envolve uma análise técnica do estudo de impacto ambiental para que se possa, então, oferecer uma possibilidade, uma orientação ao poder público, né, para que ele tenha os caminhos bifurcados, como a gente diz, de fazer a análise e escolher qual a melhor medida para fins de licenciamento, até porque ele pode vir a ser responsabilizado de maneira solidária. Aqui nós já até falamos sobre isso, nem precisa, né? Quem precisa de licenciamento, né? Isso também falamos, é toda atividade utilizadora de recursos ambientais, tá? Que tenha, seja considerada efetiva ou potencialmente poluidora. O licenciamento ele pode ou não envolver o estudo de impacto ambiental, então cuidem isso. A gente começou falando de quem precisa de estudo de impacto ambiental, agora a gente está falando de quem precisa de licenciamento, tá? E aí quem nos diz isso é o artigo 10 da Lei da Política Pública, da Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, ó, verbis, como se diz, né? Que eu acho que é importante a gente dizer na redação dada pela Lei Complementar 140. Artigo 10 da lei, tá ali, mas eu só vou ler para vocês para ficar registrado para a gente acender luzinhas. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de licenciamento prévio, tá? Então, essa foi a determinação. E aí, esses pedidos de licenciamento, a sua renovação, a sua concessão, serão publicados em jornal oficial. Lembram lá da publicidade, né? Do direito à informação, tá? Só para a gente lembrar disso, né? E deixar isso com luzinhas acesas, como a gente diz. Muito bem. Então, essas pessoas vão fazer, então, a administração disso. Esse licenciamento, ele vai respeitar o devido processo legal e os princípios administrativos. Ele é um processo administrativo, ou seja, ele vai estabelecer o processamento de contraditório, a possibilidade de recursos, tudo isso de acordo com a resolução do CONAMA, tá? E isso é importante por quê, gente? Porque essa licença, ela também não tem caráter definitivo. Ela não tem caráter, eu tenho a licença, agora eu posso fazer o que quiser. Não. Toda vez que eu tiver uma alteração no planejamento ou na implementação, que foi o caso, por exemplo, né, da Vale, etc., eu tenho que submeter a novo licenciamento. O que acontece é que, por vezes, né, isso não é efetivado. E mais, o desenvolvimento de atividades sem licenciamento por si só, né, por si só, já caracteriza o crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais. Então, mesmo que eu não tenho licenciamento, ou não fiz o procedimento, mas eu sigo procedendo, eu posso ser, para além das medidas cíveis e administrativas, eu posso responder também pelo crime do artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. As licenças podem ser alteradas, suspensas, revogadas dentro do prazo de validade? Sim, né? Como eu acabei de dizer, não esqueçam disso.
A licença, uma vez concedida, se houver uma alteração, né, alguma possibilidade de alteração naquilo que está sendo verificado, isso pode acontecer. Que hipóteses que a gente tem e que a lei vai nos colacionar, né, de alteração, até mesmo de revogação de licenças? Primeiro, a violação ou inadequação de alguma dessas condicionantes, né, daquelas medidas condicionantes que foram impostas em razão do licenciamento, ou mesmo a superveniência de alguma norma legal, né, alguma norma que seja alterada, isso também pode suscitar a hipótese de alteração e revogação de licença. A omissão ou descrição falsa que subsidie a expedição de licença, e aí entra o que a gente trouxe sobre a questão da fiscalização, tá? Então, o quanto, e não é bem fiscalização, mas no sentido de efetivamente entender aquele procedimento e verificar se faltou algum documento, etc. Ou ainda a superveniência de risco ambiental ou à saúde, né? A superveniência por algum fator, ainda que externo, mas que possa gerar algum tipo de alteração, tá? Esses são os nossos tipos de licença, tá? E aqui eu peço que vocês não esqueçam, porque esse é o grande debate que eu comentei com vocês, e se eu for apostar no que virá na prova do ENAD, no que virá na prova da OAB, etc., vai ter alguma coisa a ver com isso, porque a ideia da institucionalização do marco legal do licenciamento ambiental está muito ligada à ideia de se ter um licenciamento ambiental único, né? Então, a grande crítica que se faz é a subdivisão nas licenças prévia de instalação e de operação. Por quê? Porque elas não são optativas, né, gente? Elas são uma ordem. Eu sou obrigado a fazer o licenciamento nesta ordem, né? Eu não posso iniciar nenhum processo de instalação sem a licença prévia. Eu não posso iniciar nenhum processo de operação sem a licença desculpa, não posso iniciar nenhum processo de planejamento sem a licença prévia, nenhum processo de instalação sem a licença de instalação e nem operar sem a licença de operação, tá? Então, esse é o movimento que a gente tem dentro das licenças, do licenciamento. Então, tá lá, quem são elas, né? Como é que elas vão aparecer? A LP, a LI e a LO, não vão esquecer nunca mais isso, né? Gravem isso, que isso é importante. A primeira delas, ela vai ser concedida, então, numa fase preliminar, né? Ela vai ter a aprovação da localização, da concepção do projeto, do planejamento, etc. Ela vai suprir o requerente para o lançamento, com os parâmetros para o lançamento de resíduos, ou seja, tudo aquilo que é possível para aquela tipologia de empreendimento, ou seja, eu tenho esse tipo de empreendimento. Bom, então você pode fazer isso, isso, isso e isso, esses são os parâmetros, tá? E essa licença, como eu disse há pouco, ela não autoriza a implantação do empreendimento ou da atividade ou mesmo da obra. Você não pode iniciar nenhum tipo de ação executória, digamos assim. E ela vai ter um prazo de validade também prescrito em lei, tá? Que é um prazo de validade de até 5 anos, tá? Então, isso também é importante para que a gente já sinalize. Depois, a segunda espécie, o seu segundo estágio que a gente vai ter sobre isso, é justamente a licença de instalação. Aí essa sim vai autorizar a instalação do empreendimento, ela deve estar de acordo com os planos e programas e projetos aprovados, inclusive com as medidas de controle, né? E ela é condicionada à apresentação do projeto detalhado do empreendimento, né? Ou seja, eu tenho que comprovar que eu atendi às exigências da LP, da licença prévia, e também tenho que comprovar e apresentar o detalhamento da instalação desse projeto. Planejamento, tempo de instalação, etc. Tudo isso tem que acontecer e ali também o seu prazo de validade. E, por fim, a chamada licença de operação, né? Essa licença de operação, ela também vai aparecer dentro desse nosso
movimento, e ela sim, né, vai considerar então os planos de controle e vai autorizar, né, a operação dessa atividade. Essa licença, ela também tem um prazo mínimo de validade de 4 anos e um máximo de 10 anos. E essa licença, ela deve ser requerida com 120 dias ao menos, tá? Antes da expiração do prazo do seu prazo de validade. Tá? A sua renovação deve ser requerida com 120 dias antes da expiração do seu prazo de validade. Tá? Então, isso é bastante importante. Aqui um resuminho, só para a gente não esquecer, como eu disse, isso é bem importante, tá? Um resuminho, dizendo o tipo de licença, o que ela faz, né? Então, aprova a localização, atesta a viabilidade do empreendimento, com o intuito de dele vir a acontecer, o seu prazo de validade, a licença de instalação, que vai efetivamente autorizar a instalação do empreendimento, e a licença de autorização. A intenção do marco legal, então, gente, é justamente estabelecer que não mais a gente vai ter 3 etapas de licenciamento, mas sim um único, até porque isso é extremamente custoso, né? Então, o foco está muito do ponto de vista econômico, muito menos do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a grande questão, tá? Alguns exemplos das minhas fotos aqui, um dia eu vou trocar essas fotos, prometo que eu troco para vocês, mas só para a gente olhar, tá? Alguns exemplos de atividades que exigem, então, o licenciamento ambiental, como a instalação de uma madeireira, né? Então, por óbvio, a gente vai ter esse movimento e os prazos de validade de novo. Aqui, gente, eu trago para vocês. Isso aqui é um pouquinho pesado, mas vamos falar, deixa eu ver se a gente já está. Tá, a gente já entra nas competências, já estamos nos encaminhando para o final. Deixa eu ver aqui. Tá. A auditoria ambiental, a gente nem vai falar sobre isso. Vou deixar algumas coisas a mais aqui, mas tudo bem. Aqui, gente, a gente entra nas questões de como vai funcionar esse ciclo, tá? De como vai acontecer esse ciclo, via de regra, de acordo com o licenciamento. Mas eu gosto muito dessa rodinha aqui, tá? Eu vou usá-la para explicar para vocês, porque eu acho que é mais fácil da gente entender, tá? Então, via de regra, o que acontece? O indivíduo solicita o licenciamento, né? A solicitação de licença junto ao órgão ambiental, ou seja, ele abre o procedimento administrativo com o seu requerimento. O órgão ambiental, ele é responsável, então, por avaliar, tá? Ele vai verificar a avaliação de toda a documentação que foi apresentada. Então, existe toda uma documentação preliminar que é apresentada, né? Até para se definir se efetivamente vai haver necessidade ou não de estudo de impacto ambiental, por exemplo. Então, existe já uma documentação que vai advir de maneira preliminar, mínima, né? Para a abertura desse processo. O órgão executor, então, realiza vistorias e vai solicitar, então, o registro do empreendimento no cadastro necessário, né? E vai realizar vistorias, né, para entender e solicitações de mais informações ou de mais documentos para isso. O empreendedor, então, entrega as respostas ao órgão ambiental, ele entrega a documentação solicitada, ele devolve, né? E por isso atender o devido processo legal, ou seja, tem esse movimento. O órgão ambiental avalia novamente a documentação e, caso seja aplicável, né, se abre o prazo para realização de audiência pública, tá? Se for o caso, se for preciso, né? Depois, a gente tem um parecer, a emissão de um parecer que é aprovável, favorável ou não à implementação do empreendimento, né? Fixando o valor da compensação ambiental, da recuperação de áreas degradadas, etc. E, a partir disso, ele vai emitir, então, o licenciamento prévio, que pode vir ou não com condicionantes, tá? Essas condicionantes emitidas no licenciamento prévio, elas são medidas que devem ser tomadas para que
a licença tenha valor, tenha validade, tá? E isso sim é fiscalizado de acordo com os prazos que são impostos ali pelo próprio empreendedor. Depois a gente tem a última fase, que é a fase de autorização, onde o empreendedor retira no órgão ambiental a licença, né? É dada publicidade dessa licença e ele está autorizado a iniciar o procedimento, então, para efetivamente iniciar as etapas, né? E dar início ao seu a execução, né, do seu empreendimento. A partir disso, então, a gente começa novamente as etapas para a licença de instalação, a licença de operação, tá? Então, esse é um movimento que a gente vai ter aqui, de maneira resumida, né? Aqui também traz um pouco da questão da aceitação das medidas, etc., para vocês entenderem como ele vai funcionar, tá bem? Gente, por fim, e não menos importante, talvez até mais importante, porque falamos também sobre isso na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das competências para a outorga de licença, tá? Isso é bem importante, porque, como eu disse para vocês, a gente teve uma alteração dentro da legislação através da Lei Complementar 140. Então, o que que se fez? Se pegou as competências pensadas do ponto de vista constitucional, né? E se trouxe, então, através da possibilidade de fixação de normas de cooperação entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, se trouxe, então, para dentro da Lei Complementar 140. Nela, o que eles vão fazer? Eles vão dizer, olha, os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo. O que eles estão dizendo? Que a regra, e a gente comentou isso na aula passada, a regra é que a gente tenha o licenciamento somente por um ente federativo, senão também seria quase que inviável, né? E como isso é concorrente, o que vai acontecer? A gente vai ter que estabelecer como isso vai acontecer, tá? E quem faz isso é a Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140 diz, olha, em relação à União, ela vai promover, então, a fiscalização de todos os empreendimentos que ela seja obrigada a licenciar ou autorizar. E aí entra a regra que eu comentei com vocês. Quem fiscaliza, quem licencia, fiscaliza, tá? Ou quem fiscaliza, licencia. E, portanto, ela vai promover o licenciamento conforme a legislação daqueles empreendimentos que sejam localizados conjuntamente no Brasil e em outro país limítrofe, né, que tenham fronteira, área de fronteira, onde esteja envolvido o mar territorial, plataforma continental ou a zona econômica exclusiva. Depois eu posso passar um resuminho para vocês do que é isso do ponto de vista do direito internacional, daí fica mais fácil de vocês relembrarem, vocês já devem ter visto isso. Dos empreendimentos localizados em terras indígenas, dos procedimentos onde há área de proteção ambiental da União, dos empreendimentos que envolvam 2 ou mais estados, né? Daquelas instituições, dos locais onde tem área militar, né? Onde se tem pesquisa sobre energia nuclear, que a gente já falou também que é especificamente relacionado a isso, onde se tenha florestas públicas federais, onde se tenha ou ainda outras atividades e empreendimentos que são ambientalmente, por competência exclusiva, licenciados pela União, tá? Então, a União, a lei complementa, vamos lá, não precisamos decorar tudo, mas precisamos entender como funciona para a gente saber onde buscar, tá? A União, ela tem uma discriminação exata daquilo que ela vai licenciar dentro da legislação, tá? Então, em resumo, é isso. Ela tem um descritivo, que é esse que eu estou mostrando para vocês,
que vai dizer quais são as situações em que ela vai licenciar. Já os estados, a gente vai usar a mesma regra, né, de quem fiscaliza licencia, de quem licencia fiscaliza, né, mas eles vão fazer isso no que sobrar do artigo 7º e do artigo 9º. Então, é como se fosse supletivo. Olha, tudo aquilo que não for da União será licenciado via Estado. Então, com isso, a gente entende que a regra é que os licenciamentos sejam feitos nos órgãos locais, né? Nos órgãos estaduais, tá? Mas a gente também licencia aquelas atividades envolvidas em unidades de preservação dos estados, tá? Então, regra geral, a gente vai ter um maior número de licenciamentos dentro da estrutura do estado ou mesmo do próprio município, que está aqui, ó, tá? O município também vai ter a sua competência e vai observar, então, a competência dos demais entes federativos e vai pensar naquelas atividades que tenham impacto diretamente local, ou seja, localizado na municipalidade, tá? E também naqueles que envolvam as suas áreas de proteção ambiental, as suas unidades de conservação do ponto de vista de reserva de vegetação, tá? Então, esse é o movimento que a gente vai fazer. Então, a regra geral, a União, a gente tem um descritivo das suas competências. No Estado, a gente vai tirar aquilo que a União faz e vai ficar com o resto. E no município, a gente só vai atuar com as questões locais. É isso que vai nos dizer a Lei Complementar 140. A observação que a gente tem que lembrar, e aí isso entra naquilo que eu comentei na aula passada, que é a grande discussão, que inclusive foi objeto de ADI, comentei também, do artigo 17, porque o artigo 17 ele diz assim: compete ao órgão responsável pelo licenciamento lavrar o auto de infração e instaurar o procedimento administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental. O que ele está dizendo? Quem licencia é quem fiscaliza. Então, esse é o movimento que a gente não vai esquecer nunca mais. Qual o problema? O problema é que, eventualmente, a gente vai ter competências que vão se confundir, que vão, né, ser competências comuns, né, onde há, por exemplo, a atuação do Estado e a atuação da União, né, como a gente citou lá naquele exemplo sobre a questão da espécie em extinção, que inclusive foi questão de prova, tá? O que eles vão fazer, então, aqui? Eles vão dizer o seguinte, olha, quando houver esta competência comum e ambos os órgãos procederem à lavratura do auto de infração ambiental, procederem à fiscalização e procederem à lavratura do auto de infração ambiental, vai prevalecer aquele que tem a atribuição. Então, prevalece aquele que tem a atribuição. Se for algo do ponto de vista especializado, como está lá previsto nos itens da União, prevalece o da União, se não for, prevalece o do Estado. Tá? Então, não impede que haja esse cruzamento de fiscalização em razão da atribuição comum, mas um vai prevalecer sobre o outro, porque eu não posso ter dois autos de infração sobre o mesmo caso, sobre o mesmo fato, que seria um bis in idem, né? Seria incidir sobre o mesmo fato, o que não é permitido também pela legislação, tá? Então, não esqueçam aí do artigo 17, isso também foi questão de prova, tá? Isso também foi questão de prova. Algumas coisas, só para a gente lembrar, tá? Que são importantes. Com o advento da Lei Complementar 140, algumas questões que se tornam incompatíveis, né? Poucas coisas ali, especialmente relacionadas às competências, da Resolução 237 de 97, elas caem por terra, digamos assim, elas ficam automaticamente revogadas, só para a gente lembrar. Segundo, né, existem licenças que só são outorgadas pela União, não esqueçam disso, porque a gente viu competências lá quando vimos direito constitucional ambiental do artigo 225 e vimos as competências constitucionais. Então, por exemplo,
A questão das usinas nucleares, que a gente não vai esquecer nunca mais, né? São competência de licenciamento exclusivo da União, tá? Então, não esqueçam disso. Mas, se o município não possuir estrutura de órgão ambiental, e isso é bastante comum, tá? A gente tem municípios que, embora previsto, eles não tenham ainda se organizado para isso, tá? O órgão estadual vai expedir a licença, tá? Então, ele vai ter que suprir essa deficiência do seu próprio município, tá? Então, cuidem isso. E ainda a resolução 237, ela está disponível para vocês, ela tem uma lista de atividades que vão depender de licença, que, como eu disse para vocês, nela a gente encontra uma série de. Até posso mostrar aqui para vocês depois, mas vocês podem abrir lá também, que tem uma lista de atividades, o que não impede, como eu disse para vocês, no caso da União, da regulamentação mais precisa pelo decreto que eu comentei bem no início da aula. Tá bem? Gente, dúvidas, dores, angústias? O que eu vou recomendar para vocês, tá? Eu deixei um videozinho bem elucidativo, que é bom para a gente estudar e é bom para a gente lembrar. É um videozinho que eu até gosto bastante, confesso. Eu deixei ele disponível no início. Deixa eu até entrar aqui para mostrar onde é que ele está. Alguns devem ter assistido, talvez, tá? Mas eu deixei ele disponível no início dessa unidade, da unidade que a gente está encerrando hoje. Ele é bem elucidativo, porque ele fala um pouquinho sobre esse passo a passo, ele é até dinâmicozinho, assim, ele está no Ativando o Conhecimento, é um videozinho do YouTube ali. E ele fala sobre essa questão do licenciamento, né? Para entender um pouco como isso funciona, tá? Então, ele está ali para a gente olhar. E eu queria fazer com vocês, de maneira bem breve, só para a gente fazer um fechamento da aula e também para a gente retomar alguns pontos, algumas questões interessantes. Então, se me permitem, eu vou literalmente fazer e responder, tá? Para a gente poder otimizar também o nosso trabalho e para a gente poder olhar isso como uma forma de pequena revisão, né? Ou pequeno fechamento aí do conteúdo, tá? Eu só vou abrir aqui e aí a gente ajusta. Por que isso? E aí vocês vão dizer, ai, que chata, sempre tem, né? Sempre tem uma questãozinha. Mas, gente, é muita coisa, né? É muito conteúdo. Então, é importante que a gente faça eu considero, pelo menos, importante que a gente faça essa revisãozinha para a gente poder se organizar, tá? Eu vou abrir aqui e vamos começar por uma questão do ENAD, que fala sobre o IBAMA. E, de novo, né, eu disse isso para vocês, né, que a gente teve 5 questões no último ENAD sobre direito ambiental, então estamos bem premiados, tá? A primeira delas é essa, tá? Essa questãozinha do ENAD. O que ela traz aqui? E aí, depois, a gente tem a questão que nós vamos trabalhar em responsabilidade civil ambiental, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre Brumadinho, tá? A gente tem uma questão bem vinculada, ela não toca diretamente, tá? Com aquilo que a gente está trazendo. O questionamento em si não toca, porque a pergunta que eles fazem está muito vinculada à questão do direito coletivo. Mas, todavia, entretanto, toda a estruturação da questão, né, toda a estruturação aqui, ela conta exatamente a historinha, né, que nós vamos ter no caso da proposição de uma ação civil pública, e aí já na judicialização, que é o último ponto que nós vamos ver quando tratarmos na unidade sobre responsabilidade civil ambiental, a gente vai tratar justamente sobre isso. A gente vai tratar sobre a esfera de responsabilização. Mas é importante que a gente entenda por quê, porque é importante que a gente entenda como os órgãos de execução no CISNAMA, eles vão funcionar, tá? Então, vamos lá. Vou ler para vocês e aí vou explicar.
o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública em face de cidadão que, sem licença ambiental, opa, a gente já acende uma luzinha, o que ele fez, né? Ele não tinha sequer o licenciamento ambiental. E aí, o que ele fez? Ele edificou residência às margens de um córrego situado em área de preservação ambiental permanente, uma APP, tá? O que ele fez? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, Instituto da Esfera Federal da União, ingressou no processo como assistente litisconsorcial do autor. O que ele fez, então? O Ministério Público Federal, que tem competência para a proposição da ação civil pública, nós vimos lá no início das nossas aulas também, ele propôs porque houve uma edificação em um córrego dentro de uma área de preservação ambiental da União. Competências, acabamos de ver isso, da União. Consequentemente, o IBAMA, como sendo o órgão executor responsável dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, ele ingressa, então, como assistente litisconsorcial, até para que ele possa auxiliar no procedimento, no processo, né, de condenação desse indivíduo. Por quê? Porque, neste caso, o órgão executor, o IBAMA, não tinha um procedimento administrativo de licenciamento anterior. Então, na verdade, eles vão precisar reconstituir todo esse diagnóstico para que isso venha para dentro do processo, para que isso venha para dentro dos autos. Tá? E, por vezes, inclusive, eles vão precisar de perícia técnica, que aí sim, dentro da ação civil pública, também vai ser custeado pelo demandado, né? Mas também no Ministério Público a gente tem a gente tem servidores específicos, seja no federal como no estadual, que são concursados para essa análise, ao menos preliminar, do ponto de vista técnico, tá? E aí, o que o cara pediu aqui, né? O que o Ministério Público e o IBAMA solicitaram? Primeiro, a demolição das construções, uma obrigação de fazer. Segunda obrigação de fazer o reflorestamento de 30 metros de cada lado das margens, né? Ou seja, a recuperação da área degradada e a reconstituição do leito natural do córrego e o pagamento de multa compensatória pela degradação ambiental. E ainda a abstenção de intervir na propriedade sem o consentimento dos órgãos ambientais. Então, 3 obrigações de fazer, mais uma multa compensatória, ou seja, não é nem indenizatória pelo dano ambiental causado, mas compensatória pela própria degradação ambiental, né? Aspas, uma espécie de compensação, e a abstenção de intervir, ou seja, não faz mais nada sem a autorização dos órgãos ambientais. Antes de iniciar a instrução, o MPF celebrou um acordo com o réu, né? Ele propôs um TAC, isso é bastante comum, um termo de ajustamento de conduta, onde ele reflorestaria 30 metros de cada lado, recolheria multa compensatória, etc., tarará. Apesar do IBAMA ter sido contrário ao acordo, ou seja, o IBAMA que entrou como litisconsorte, ele foi contrário ao acordo que foi proposto, principalmente por não prever a demolição da residência, sua homologação ocorreu pelo juiz natural. Então, o juiz entendeu que estava correto em que pese não haver, né, a composição de ambos, né? O acordo, né, entre ambos. Vamos lá. Tarará. As demais obrigações constantes da transação eram adequadas à prevenção e reparação do dano, tarará. Considerando o texto apresentado e o regramento atinente ao processo coletivo, e por isso que eu disse que está muito mais afeito à questão do processo coletivo, que não é o que nos interessa, mas vamos lá, né? Avalie as assertivas a seguir. O acordo celebrado pelo MPF com o réu deve ser considerado inválido. Inválido, correto, gente. Por quê? Porque ele ingressa como litisconsorte e todos devem assentir, todos devem concordar. Inciso 2, que é processo coletivo. Outra coisa, vocês vão ver isso, mas só para a gente corrigir a questão. Segundo, os direitos tutelados no processo coletivo são indisponíveis e, portanto, insuscetíveis de autocomposição.
Não, justamente o contrário, tá? Os direitos tutelados, sim, são indisponíveis, mas a possibilidade de ajustamento de conduta é prevista na legislação da ação civil pública. Então, a lei da ação civil pública prevê a possibilidade de termo de ajustamento de conduta, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, e isso é possível, tá? Isso é possível e, aliás, bastante comum. Por quê? Porque, por vezes, é melhor um acordo que aconteça rápido do ponto de vista ambiental, para que se tenha menor impacto ambiental, do que efetivamente se aguarde uma sentença que pode levar anos, né, para ser efetivamente executado, tá? Então, isso é bastante comum. A gente vai falar disso já na aula que vem. O que é importante a gente localizar aqui, tá? Olha lá, houve a necessidade de judicialização, por quê? Porque sequer ele tinha o procedimento administrativo anterior de licença ambiental. Então, não havia outro caminho senão a proposição de ação civil pública para fins de regularizar essa situação, tá? Então, essa foi uma questãozinha. Essa questão do ENAD é de 2018, mas ela é bastante interessante porque ela traz. Então, nossa assertiva aqui é a C, tá? Só para ficar registrado. A outra questão que eu quero mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui. E aí eu prometo que já estou encerrando. Deixa eu só achá-la, tá? Isso aqui depois eu até posso disponibilizar para vocês, que eu usava bastante nas aulas. Se refere à questão da competência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a questão que eu quero mostrar. Estou com ela presente. Aqui. Ó, olha lá. Olha o que caiu aqui em prova, tá, gente? Vou colocar maior, tá? Vou colocar... Ai, só deixa eu ver se eu vou fazer certo, porque depois eu faço tudo bagunçado aqui. Slide atual. Só me digam, por favor, se vocês enxergam grandão agora. Peço até desculpas, mas... Sim, prof, tá Dá? dando para enxergar. Uhum. Ai, muito obrigada. Tá, que da outra vez eu acho que eu fiz uma bobagem, que eu botei ele grande de um lado e daí depois ficou pequeno para vocês, não confusão. Mas agora é tudo certo. Ó, essa questãozinha, se eu não me engano, ela foi da OAB, tá? O que ela colocou ali? Vamos lá. Técnicos do IBAMA, autarquia federal, ou seja, aquele que vai fiscalizar dentro da estrutura federal, já falamos disso, verificaram que determinada unidade industrial licenciada pelo Estado, aí a gente sublinha, né? Quem licenciou, quem fiscaliza é quem licencia, via de regra, né? Licenciada pelo Estado no qual está localizada, está causando degradação ambiental significativa, vindo a lavrar o auto de infração pelos danos cometidos. Gente, eu vou direto na resposta, tá? Mas só para vocês entenderem. Lembra que eu disse para vocês que a Lei Complementar 140, no artigo 17, ela não veta que haja competência comum entre os entes para fiscalização. Mas, o que ela faz? Se ambos vierem a lavrar o auto se ambos vierem a lavrar o auto de infração, vai prevalecer aquele que tivesse competência, que neste caso seria o Estado. Então, o que é a resposta da questão? Olha só, caiu exatamente essa discussão. É possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode, inclusive, lavrar o auto de infração, tudo certo, que, porém, não vai prevalecer caso o órgão estadual também lavre o auto de infração. Por quê? Porque o licenciamento era feito pelo Estado, tá? Então, não esqueçam, quem licencia é quem fiscaliza, tá? Dá para a gente sublinhar lá. Questão escorreita aí da Lei Complementar 140. Aqui também, mas não é essa que eu quero mostrar para vocês. A outra que eu quero mostrar é essa aqui. Essa é uma questão de OAB, tá? É um pouco mais antiga, mas ela é uma questão de OAB. Aqui.
A sociedade empresária Asfalto Joia, vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas, ou seja, mais de 2 pistas de rolamento, ligando 5 estados da federação. Opa, competência da União. Lembram disso, né? A Lei Complementar 140 envolve mais de um estado da federação. Tudo certo. Sobre licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a alternativa correta. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, é exigível a realização de estudo de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese, tá? Lembram que eu disse para vocês, exigência constitucional. Toda vez que houver obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, eu vou ter a exigência, então, do estudo de impacto ambiental. Sem ele, não haverá licenciamento, tá? Então, tá aí, ó, uma resposta a uma questão bem dentro, né, da ideia de se entender qual a exigência do estudo de impacto ambiental, né, e qual a exigência do próprio licenciamento, tá? Essa aqui também é interessante. Deixa eu ver se é essa aqui. Tararã, instalar uma unidade. Essa aqui é bem boa. Também é de OAB, tá? Ele diz assim: a sociedade empresária Chique Chique pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em determinada cidade. Ela já possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades, ou seja, ela já opera em outros lugares. Aí alguns vão pensar assim, olha, tranquilo, ela já licenciou, ela já opera, o que ela faz é correto. Não, tá? Toda vez em que ela tiver uma nova atividade, especialmente em outro local, ou ainda que seja no mesmo local, mas que tenha uma atividade diferente, ou que seja a mesma atividade, mas em outro local, ela deve sim licenciar, tá? Ela deve sim obter o licenciamento. Por quê, gente? Lembram lá da área de influência, tá? Cada local possui uma biota diferente, uma localização diferente, uma bacia hidrográfica diferente, enfim, uma estrutura diferente. Então, por isso, ela deve sim licenciar, tá? Isso também foi questão de prova de OAB. Essa aqui, competência municipal. Essa aqui, tá? O que ela diz ali? Ellen, já tá com um minúsculo ali, não sei porquê. Empreendedora individual, obtém junto ao órgão municipal licença de instalação para uma fábrica de calçados. Licença de instalação, aí a gente sublinha, porque a gente sabe que é a prévia de instalação e a de operação. Acerca da hipótese, assinale a afirmativa correta. Para início da produção de calçados é imprescindível a licença de operação, sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores. Lembram que eu disse? Cumprimento das condicionantes da licença prévia, cumprimento do planejamento dentro da licença de instalação e mais obtenção da licença de operação, tá? Também questão de ordem aqui, do exame da ordem, tá? E por fim, gente, só para a gente lembrar, que também não quero me alongar, deixa eu ver aqui. Questão. Que eram essas que eu queria mostrar para vocês. Eu posso disponibilizar essas questõezinhas, vocês vão ver que tem uma série de questões, ó, falando do meio ambiente, desculpa, dos princípios ambientais, né, em matéria ambiental, do direito constitucional ambiental, etc. Então, consegue-se lembrar de algumas questões importantes, tá? Mas essas eu quis deixar registrado aqui, tá bem? Vou disponibilizar para vocês, então, por lá. Em seguida, eu já vou liberar o próximo
a próxima unidade, tá? E conforme a gente combinou, a gente faz, então, eu vou tentar lançar as notas de grau A para vocês até sexta-feira, para todo mundo ficar bem no final de semana. Pode ser? Oi, filha. Que abriu o microfone. Então tá, minha gente. Dúvidas, dores, angústias? Diga, Rui, por favor. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo? Ô, professora, eu deixei um comentário lá na postagem do dia 29. Não sei se você vai poder dar uma olhada e dar um retorno para mim lá. Na postagem do dia 29? Sim. Pá, Sim, tinha uma postagem do 29 de março lá. A questão é aquela a questão da tarefa. A senhora deixou. A questão número 5 do questionário 3, isso? Sim. Sim, já retornei. Já respondi. Para mim não Já aparece nada. alterei. Não, Pra e mim já não aparece. alterei. Já alterei para todos. Já respondi, até comecei a aula falando nisso, Rui. Para mim não aparece nada no comentário ali, professora. Tu deixaste onde? Meu Deus, nas Deixei dúvidas? Deixei na parte dos comentários. Do balãozinho? Sim, lá embaixo, após a postagem. Não sei onde é que é os comentários que tu falas, mas tá resolvido. Mas é o seguinte, eu vou enviar para a senhora no Não chat. precisa, tá resolvido. Já foi alterado, foi um equívoco. É sobre a questão 5? É Ou sobre a é questão outra questão? É sobre a questão que eu tinha que enviar a jurisprudência também agora, só se eu voltar lá para ver qual era o nome da questão. O questionário tinha que fazer uma leitura e uma análise lá. Tá. Tá, deixa eu ver como se vê os comentários, que isso nem eu sei. Tá, então é outra coisa, sobre o questionário. Tu deixou no questionário essa pergunta. Sim, Deixa eu ver aqui. após o envio dos questionários, tem comentários ali sobre o envio. Só um pouquinho. Tranquilo, só pode ver e me dar retorno posterior, sem problema. Pode até me Tá. retornar lá no chat. Lá. Se puder, fazer sempre via balãozinho, como a gente combinou, porque senão eu não localizo. Deixa eu Ok. ver aqui. Daí eu tenho que entrar, ou se puder até me mandar via balão ou via e-mail, fica mais fácil, porque eu não sei onde é esses comentários aí, até eu achar isso, por isso que eu não te respondi, porque eu respondi a todos. Tá ok, então. Pode ser? Te agradeço, porque daí eu não sei, te confesso que eu não sei onde é isso. Tem mais colega falando aí. Tá, Obrigado e boa noite. tá bom, boa noite, Rui. Se alguém, gente, tudo certo? Ok. Então tá. Oi, diga. É o Hamilton, tudo bem? Oi, Hamilton, tudo? Tudo. Uma pergunta que a resposta eu acho que até meio óbvia, mas eu prefiro não ficar com a dúvida, que é o Claro. seguinte: quando tratante, né, que tu falas muito em empreendedor, e está correto, né? Quando esse empreendedor é o próprio ente público, como no caso da prefeitura, aqui fazendo todas essas inovações na orla, né, trecho 3, trecho 4, os procedimentos são idênticos? Assim, tudo segue um rito como se privado fosse, ou tem de nós alguma regalia por ser, né, o próprio ente federal? Bom, via de regra, os órgãos públicos não fazem por si só, né? Eles contratam através de licitação para poder fazer os empreendimentos. Mas ainda que eles que seja uma licitação de Estado, não tem, em tese, uma regalia, o procedimento é o mesmo. Você vai ingressar e você vai fazer todo o procedimento de licenciamento para poder que isso aconteça. Claro, né? Que sempre tem, né, uma pressa dali, uma pressa daqui, enfim, né? Mas via de regra ele tem que seguir o mesmo rito, e via de regra esses licenciamentos também são feitos através na mesma contratação da licitação.
Então, você licita determinada obra, e aí, junto disso, você já licita toda a regularização da implantação do determinado empreendimento, ou da determinada obra, ou da determinada atividade. Mas excelente a pergunta, porque às vezes a gente fica com dúvida, né, de como isso procede. Mas é o mesmo movimento, a mesma questão. Agora eu descobri onde é que é os comentários aqui. Meu Deus. Eu tava, meu Deus, que comentários. Eu entendi. É no comentário da União. Mas perfeita a pergunta. Aqui. Não ia achar nunca, Rui. Tá. Não te preocupa, Rui, com isso, tá? Tu fez essa análise, entregasse, teve outros colegas também que não entenderam, eu vou considerar, tá? Porque realmente, né, não ficou claro, então bem tranquilo, fica bem tranquilo, tá? Se tu trouxe ali a tua análise direitinho, tudo certo, tá? Daí eu vou considerar, eu vou fazer análise agora dos materiais e vou considerar. Mas eu não ia achar nunca, desculpa. Eu ia achar quando eu fosse corrigir. Por isso que eu não ia. Tá bom. Não, eu ia achar quando fosse corrigir, quando fosse olhar. Mas, Hamilton, muito boa a pergunta, tá? Mas claro que a gente sabe que sempre tem uma forma de dar mais celeridade, né? Mas normalmente isso vai acontecer via licitação. Então, é bem comum que se contrate também já todo esse procedimento de maneira igual, até para poder dar andamento nisso. É uma temática, até aproveitando, ó, tem uma página, chata, né? Mas vamos lá. Tem uma página do governo, bem legal, deixa eu achar aqui, ó. Que é bem elucidativo, claro, que é no ambiente da União, tá? Licenciamento ambiental e imóvel. Não sei, alguns já devem ter acessado, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas eu acho legal mostrar para vocês porque a forma como eles estruturaram ficou muito, muito boa, tá? Eles fizeram, deixa eu ver onde é que tá. Acho que é aqui. Ó, eu vou mostrar, tá? Ficou bem interessante e bem elucidativo. Achei interessante porque o nosso site, por exemplo, do Estado, ele não é tão elucidativo, ó, que é a página que fala sobre as demandas gerais de licenciamento ambiental federal, claro, como eu disse, no nível federal. E aí eles trazem todo o fluxo de atendimento, ó. Então, o que é o licenciamento? Claro que muito resumido, não tem toda, né, tudo aquilo que a gente comentou aqui, mas para quem vai iniciar ou para quem quer informações mais gerais, é uma forma de entender o passo a passo. E aí eles trazem, ó, o que é o licenciamento, né? Quem pode utilizar um serviço, né? Então, o empreendedor, pessoa jurídica, direito público ou privado, responsável pela atividade do empreendimento, tarará. O cadastro que é feito, né? O login para acessar, para iniciar o procedimento, lembram que tem que ter essa autorização. E as etapas, ó, que é exatamente o que diz aquele redondinho. Então, a solicitação do serviço, a criação, para eles, para nós é o PROA aqui, o processo administrativo estadual é o PROA, para eles é o SEI, que é tu sabe melhor do que eu, às vezes eu me esqueço disso, né? Vocês usam o SEI, acredito eu, não sei, devem receber por esse sistema que é bem melhor do que o nosso, mas enfim, a documentação, análise e resposta do órgão, etc., né? E aí tem aqui ó, o que a gente comentou na aula passada, né, que é o tempo de duração também, né? Então, a documentação é comum para todos os casos, etc. Então, eles fazem como se fosse um portal de serviços, né? E aí dizem aqui qual é o passo a passo que teria que fazer para isso. Então, é bem interessante. Tem esse e tem uma outra página também, que é até melhor que essa. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é essa aqui. Não. Aqui. Acho que é essa. Não, a mesma coisa. É. Mas é bem interessante porque ela traz toda a documentação, como é que tem que fazer, tarará, né? E ela é bem elucidativa, assim, em termos de organização.
Não é uma matéria fácil, já disse isso para vocês, porque a grande questão do direito ambiental não é só essa estrutura que a gente traz, que a gente consegue trazer nessa disciplina, mas é você ter a compreensão dos parâmetros e das legislações específicas, né? Semana passada a gente falou um pouquinho, pincelou lá a lei da política pública de resíduos sólidos, também tem toda a questão da lei de recursos hídricos, então é um movimento grande aí de legislações para se entender todos os parâmetros. Por isso que a maioria das pessoas são extremamente especializadas, né? A maioria dos colegas que tratam sobre essa temática também. Então tá, minha gente. Muito boa noite. Vou liberar em seguida aqui, já está até prontinha a minha unidade. E deixa eu ver se eu já consigo liberar. E aí a gente já consegue. Tarará, já tem aqui. Aí falta. Faltam umas coisinhas. Eu vou liberar amanhã de manhã, eu já libero para vocês a próxima unidade. Já está com a informação, já tem as questões, mas falta eu conferir umas coisas aqui que eu quero colocar para vocês. O que eu vou pedir? Se puderem, leiam esses textinhos do Conjura, eles são bem curtos. Eles trazem algumas problemáticas interessantes e eu vou dar uma comentada sobre isso na aula que vem, tá? Um deles fala sobre a questão do reconhecimento da validade das resoluções do CONAMA, que é uma dos grandes problemas que a gente tem. O outro fala sobre essas mudanças, a pretensão de mudanças no licenciamento ambiental e a questão da probidade administrativa, que foi uma das perguntas que veio em aula e que a gente vai falar também. E o outro fala sobre a questão dos povos indígenas e da Convenção 69 da OIT, que eu comentei com vocês. Então, eu vou pincelar tudo isso na aula que vem. Então, se quiserem ler os textos para pelo menos se situar sobre isso, acho que é bem bacana, é bem interessante. Tá? A aula que vem, ela também, as duas próximas aulas, na verdade, né, elas têm um viés um pouco menos técnico, um pouco menos técnico do ponto de vista administrativo, um pouco mais jurídico, né? E aí a gente consegue também mobilizar algumas coisas que eu entendo que são importantes aí para vocês. Se eu fosse apostar, já fiz segunda aposta aqui, depois vocês me... Ainda bem que está gravado aí para tantas apostas. As duas questões que virão em OAB, em provas, enfim, por aí, estão relacionadas à questão dos povos indígenas, e essa que é uma Convenção 69 da OIT, que eu vou comentar com vocês, e estão relacionadas à questão do marco legal, do licenciamento ambiental e dessas discussões. Eu acho que não vai passar, mas acho também, pela mudança de cenário no universo federal, mas acho também que é uma discussão que vai longe ainda. Tá bem? Então está, muito boa noite, fiquem bem, fiquem tranquilos que assim que eu puder eu já vou enviar as notas